Boa tarde, irmão e irmã. Sou eu mais uma vez aqui, né? Mariano Soutis, no nosso programa Bíblia e Misticismo. Domingo de feriado, feliz ano novo para todos, né? Pro dia 1º de janeiro. Hoje eu vou comentar dois livros aí que eu tô lendo nas férias, que é O Segredo do Gólgota, né? Do Robert Ambelain. E outro livro é o Talmud e as Origens do Cristianismo, né? O Talmud e as Origens do Cristianismo do autor, deixa eu ver só qual que é aqui que eu esqueci, né? Dando Jafé, Dando Jafé, né? Dando Jafé, eu acho que é francês. Vou mostrar as capas aqui, eu mostro aí para vocês. Então, uh, Robert Tambelin é um pouco mais polêmico, então eu vou falar depois dele, né? Eu vou falar um pouco mais que eu li inteiro, né? O livro do Talmud eu li um pedaço, né? E ele é muito interessante, né? Depois coloco até na tela, ele tem umas opiniões sobre Jesus, né? Falando que o cristianismo ou o judaísmo, na época ali da construção do Talmud, né? Que ele cita aqui um tempo posterior, uh, poderia, claro, esse afastamento do cristianismo ser rechaçado, né? Poderia ser judaísmo, né? Também. E algumas opiniões aqui que o judaísmo e o cristianismo não tinha muita diferença. A gente vê, né, esse cristianismo histórico, né, o Jesus histórico também, o Jesus judeu, né, o Jesus messiânico. Depois que a religião, com Paulo e tudo mais, se tornou aquele Cristo mais religioso, né, que a gente tem aí da situação da Trindade e tudo mais, né? Mas originalmente um pouco de magia, taumaturgia, né, a questão das curas, né? E daí tem alguns judeus bem envolvidos com ele aqui, da época, né? Tem o tal do Eliezer, chegou acho que até a ser preso aqui, se não me engano, por perseguições ali de Roma, né? E era um seguidor ali do cristianismo, entre aspas, né? Tinha um certo contato, mas era judeu. Ele falou que era judeu e acabou acho que se livrando da punição, se não me engano ali. Né? Então, tem outros discípulos de Josué e outros da época aí do Jesus, dessa época do messianismo. Aí ele fala desses grupos, né, que tinha na época do cristianismo ali, né, fariseus, saduceus, essênios, né, os essênios, a gente pega muito próximo do cristianismo, e os zelotes, por último. Então, quando a gente fala de Robert Ambelain, ali depois a gente vai falar desses zelotes um pouco, né, então o Jesus histórico aí, né, dentro desse judaísmo, né, dentro desse contexto de destruição do templo, né, depois da destruição do segundo templo ali, e é um momento assim que o judaísmo dá uma reforma, tem muitas reformas, né, e o Talmud, no caso, né, foi uma resposta a essas reformas, não tinha mais sacrifício animal, né, não tinha mais o templo, daí surge o Talmud, né, aí o Talmud acaba sendo essa forma reformadora, né, esse livro é grande pra caramba. Esse é um volume, pessoal, o Talmud é vários volumes, né? Então é bem interessante, né? Aí citando Bíblia e tudo mais, né? Mas tem essa dicotomia entre os sábios de Israel e entre os cristãos, né? Que no começo tem uma maldição aqui, uma oração, na verdade, uma bênção, né? Da questão das heresias, né? Então é bem interessante esse por isso. Ramirim, uma coisa assim, né? Ramirim. Então, aí os primeiros cristãos acabaram se afastando. O templo não tinha, a sinagoga também, eles acabaram se afastando da sinagoga. Né? Então esse templo judaico, não era o templo, né? Mas vamos dizer um local de oração, de culto, ele acaba sendo meio que afastado. Né? Os cristãos acabam se afastando dessa frequência do templo, até por causa que tem essa maldição, dessas situações aí que os judeus faziam uma reza ali, né? Meio contra essas heresias. Né? E o cristianismo ali surgiu meio como uma forma dessa heresia, né? Uh, então, olha o que o livro fala, aqui tem um resuminho, né? Na introdução. Segundo os sábios do Talmud, o cristianismo é fruto do judaísmo, não da religião de raízes estrangeiras. Né? Então a gente não vê outra religião. O cristianismo é o judaísmo. Né? Jesus é só um sábio, entre outros sábios, que havia podido crescer no seio dos seus discípulos, ou condiscípulos, aqui está falando, né? E o afastamento do cristianismo por parte do judaísmo poderia ser evitado.
né? Poderia ser judaísmo ainda, como era, né? No começo era um judaísmo messiânico, né? O cristianismo não era religião separada, essa situação que veio depois aí com a Igreja Católica, com Reforma, com concílios e, né? Vem todo um movimento aí que separa muito esse judeu. Depois vem ali Paulo, né? Daí mais ainda, né? A situação da lei também vou comentar, pessoal. Aqui a lei tem um comentário nesse Talmud bem interessante. Primeiro que lá em Levítico 26:46. 26:46, Tais são as ordenações, os mandamentos e as leis que o Senhor estabeleceu entre ele e os israelitas por intermédio de Moisés no Monte Sinai. As leis. Aí tem gente que diz que são as duas tábuas, né? Mas não, aqui o Talmudismo fala que é a lei oral e a lei escrita. Lei escrita a gente conhece, né, pessoal? Os 10 mandamentos, os 613 da Torá, né? O Tanar. E a lei oral. A lei oral tá aqui, ó. É o Talmud. Né? Então a lei oral é o Talmud. Ou é a tradição oral, que agora foi escrita, né? Mas a tradição oral tá aqui, né? Então, ponta cabeça aqui, né? Então o Talmud é a lei oral, ou a Midrash, a Mishnah, e vai embora, né? Então é meio por aí que o livro vai caminhar. E daí essa influência histórica aí. Por que a lei daí, pessoal? Porque existiu uma certa interpretação na época que foi permitida porque já não tinha o templo. Né? A lei foi meio que relativizada. Uma nova exegese, uma interpretação, vamos dizer, inovadora. E o Jesus, ou os cristãos, surgiram no meio desse movimento talmúdico aí. Né? Então, para quem fala assim que, mas a interpretação dos judeus foi ali falsa, né? E não sei o quê, mas a do Jesus, vamos dizer que fosse verdadeira. Mas ela estava no mesmo contexto. Né? Ela estava dentro desse ambiente talmúdico de destruição do segundo templo. Do século I, século II, né? E antes, né? Então, esse era o movimento que acabou gerando aí o cristianismo, né? Dentro do messianismo, dentro de uma série de situações. E a lei daí, você fala de adultério, acho que é uma parte que cita um Jesus. Jesus do Talmud também é meio atacado, só que assim, parece que é um personagem, porque o Jesus de lá, ele tá com um personagem que é de 150 anos antes, né? Então, assim, parece que é uma historinha, né? Uma espécie de mito ou lenda sobre Jesus, né? Não tá falando de Jesus ali mesmo, né? É uma forma deles verem Jesus, ou fazer uma piada, sei lá, que os talmudistas colocaram. Outro livro, pessoal, é o Robert Ambelain, né? O Segredo do Gólgota, ou Os Segredos do Gólgota, né? História não manipulada de Jesus e do cristianismo, de Robert Ambelain. Esse livro é bem mais pesado, né? Esse livro aqui já é bem mais complicado, porque fala da família de Jesus, né? Primeiro tem os irmãos dele, né? O catolicismo já não tem, né? Seriam primos, ou uma situação de irmandade fraterna, e não a questão, talvez, de irmãos de sangue. Aí os protestantes têm essa questão do irmão de sangue também, né? Eu já vi alguma exegese, uma leitura já protestante nessa parte. O pai do Jesus é outro, né? Segundo esse Robert Ambelain, que ele pega um Jesus histórico, né? O pai seria um tal de Judas, Judas Galileu, né? E a Maria, se não me engano, ela ou esse Judas é de linha davídica mesmo, né? Eles são ricos. A Maria é rica, né? A Maria, mãe de José, é rica ainda. Né? Então ela teve esse marido, esse tal de Judas, né? E não sei se teve um segundo. Então, assim, a situação, o Jesus seria filho do Judas da Galileia, né? E o José daí surgiu meio como uma lenda, né? Essa do José aí no meio da história, né? Segundo esse livro, cara, é a opinião minha, pessoal. Mas Mariano falou uma heresia, o Mariano tá atacando a religião católica. Não, eu não tô falando nada disso. Estou falando aqui que o livro falou e colocando a questão, assim, será que historicamente era assim, né? Fica difícil de saber. Ele citando muito Flávio Joséfo e citando a História Eclesiástica de Eusébio, né? Então ele cita muito esses dois livros e ele cita muito os apócrifos, pessoal, aqueles documentos do Mar Morto, ou de Qumran, né? De 1945. Então ele cita muito desses textos, né? Confirmando essa citação. Maria, né? A linhagem de Maria, tem outras Marias, né? Tem a situação da mãe dela, tem a situação do pai, avô, tem uma série de personagens ali, né? Que são interessantes, né? Coloca toda essa, vamos dizer, genealogia
E esse Judas daí era zelote. Então a família toda, os irmãos de sangue de Jesus, né? Simão, o próprio João, ali coloca vários, Tomé, né? O próprio Lázaro também, né? Que tem outro nome, né? Lázaro, Tiago, e vai embora. Então são irmãos de Jesus de sangue, né? E eles são todos zelotes, são todos revolucionários ali. Né? Eles não são assim um grupo só religioso, de espiritualidade, que eu não quero levantar minha espada, aquela coisa que vem depois, né? Um movimento meio que de monges e tal, que nem parece que não sei se o catolicismo, a religião acabou montando assim. Não, é um movimento bem revolucionário, né? Bem forte mesmo. Né? Então, aí sim, na questão da morte, né? Ter essa morte de Jesus, ressurreição, diz que a Maria, que aparece ali a mãe dele, né? Maria Madalena diz que foi meio inventada, nunca existiu, não tem Maria Madalena. É uma outra história que esse autor coloca, esse Robert Tambelin, né? Então é bem interessante, assim. Né? Ele vai provando essa questão de Maria que nos apócrifos fala também, só que ela fala de Maria, daí a mãe de Jesus, não é essa Maria Madalena. Né? Ela talvez nem existiria ali, segundo o autor, né? E Maria é um nome muito incomum, o tal de Miriam, né? Miriam em hebraico. Então, assim, é muito interessante o que esse autor coloca, né? Aí tem várias situações, tem a situação de dízimo, né? Que eles chamam de ladrões desses zelotes, que eles cobravam uma espécie de dízimo messiânico. Tem essa questão dos fenômenos ali, né? Que nem a transformação de água em vinho, que seria mais uma questão de ilusionismo, né? Magia de mágica mesmo, né? Essa questão de ilusão. E assim vai, o autor vai colocando várias histórias que isso eu já vi em outro livro também, contando essa situação dos milagres, né? Alguns. E Lázaro tinha também feito uma situação de catalepsia, né? Ele não tinha morrido mesmo, ele estava num estado lá especial, né? Tomando uma droga, alguma coisa, e daí acordaram o Lázaro, né? Então, e que seria irmão do Jesus ainda. Né? Então Jesus assim tem várias passagens, tá na casa não sei de quem lá, ele tá na casa do irmão dele de sangue, né? Isso que o Robert Tambelin coloca. Então é bem interessante, assim, isso pode ter a ver mesmo, né? Interessante se acontecer essa situação, né? Então, e o pai dele também, acho que morto também, foram muitos condenados de forma muito severa pelo governo e pelo poder, né? Porque os zelotes ali eram complicados, né? Era bem guerreiros mesmo, né? Muito revolucionários, não era um grupo fácil de lidar. Né? Então essa família do Jesus estava tudo nessa onda aí. E ainda tendo descendência davídica. Né? Então eles tinham uma ameaça assim, ao poder mesmo. Né? Não era só uma ameaça religiosa. Né? Então, e também o sacrifício dos inocentes, daí diz que os zelotes que talvez fizeram, e daí acusaram os outros, né? Acusaram o tal de Herodes. Daí tem Herodes 1, Herodes 2, né? Que também tem um parentesco ali com Maria. Tem várias histórias aí que o Robert Tambelin coloca, né? Que é bem curioso. Tem a Salomé também, diz que é. Aí tem uma tal de Cleópatra de Jerusalém ali no meio, né? Que não sei se é a irmã da Salomé, a própria Salomé. Tem várias histórias interessantes, né? Então, assim, o que acontece nesse livro, né, Os Segredos do Gólgota, daí fala de cada apóstolo, pessoal. Então fala dos irmãos de Jesus. Cada apóstolo é um capítulo, né, do livro. Né? Então, aqui se dá uma folhada. Ó, tem os Zelotes, é o capítulo primeiro, né, que é para mostrar essa situação. Né, os documentos de Qumran, né, lá do Mar Morto, os apócrifos. Né, tem a situação do Lázaro, que não era ressurreição, é uma pseudo-ressurreição. Tem né, o Pedro, né, que seria acho que uns irmãos de Jesus, e vai embora. Então, esse pessoal que é tudo parente do Jesus, né? E Jesus ainda tinha um irmão gêmeo. Né? Essa é outra história que o Robert Tambelin coloca aqui. Que eu já tinha visto em outro lugar, não sei se é a Chave de Hiram, né, fala dessa história, mas acho que é um sósia, não sei se é irmão gêmeo. Mas aqui fala do irmão gêmeo de sangue, que teria morrido. Né? Morreu antes ali do Jesus, né? Talvez numa situação de condenação por esses crimes de terrorismo, essa coisa toda ali política. E Jesus não, Jesus foi para depois. Né? Então é bem interessante ali. Fora o detalhe que o Barrabás, o ladrão que está junto com Jesus, também tem nome Jesus. Né? Que a gente conhece esse como o Zelote, acho que, né? Como revolucionário. Então foi uma troca histórica de personagens, uma mistura, né?
que ficou muito complicado. Eu já falei dessa mistura com o João Batista. Muita coisa de Jesus é do João Batista e foi colocada como de Jesus. Também aconteceu. Né? Então a Bíblia parece que fez esse trabalho aí. A gente não tem essas fontes originais para saber de onde vem tudo isso. Não que não seja do cristianismo também, pode ser que João teve contato com Jesus, é uma doutrina, e ele repetiu Jesus novamente. Né? E Jesus repetiu João, repetiu ele mesmo. Né? Então é uma situação bem complicada a se falar. Né? Do Talmud. O Talmud nunca falou de Paulo, né? O Paulo também é um personagem meio pouco relevante, né? Então, assim, como se fosse inexistente. Então, tem vários personagens, uma coisa da Bíblia aí que são estranhas, né? Às tradições históricas ou religiosas da sua época. Né? E foram muito usadas aí, né? No nosso movimento cristão e religioso e católico, protestante e vai embora, né? Então, é bem curioso, assim, tudo isso. Do livro do Rambellan inteiro, né? O outro tô lendo ali um terço do livro, 60 páginas, né? Bem interessante. Do Talmud, inclusive, eu tô com o Talmud do lado aqui para fazer uns comparativos ou pesquisar, né? Quando cita os tratados. Eu já falei disso, a questão do judaísmo, né? Não adianta querer separar. Né? Jesus era judeu. Depois ele se transformou pela religião, esse Jesus que nós conhecemos aí. Mas não era originalmente isso, ele era no judaísmo mesmo. Messiânico, estava dentro da Torá, ele queria cumprir a Torá, teve que cumprir as profecias. Se não cumprir profecias, não é o Messias. Né? Então é óbvio que ele estava dentro desse contexto. Com Paulo, depois de algum tempo, a coisa mudou. Né? E com os helenizantes também, né? Que daí no começo eram judeus cristãos, depois se tornou helenizados, vamos dizer, gregos, né? E outros povos. Então o cristianismo mudou. Né? O cristianismo se transformou em outra coisa, né? Do histórico foi para um cristianismo teológico, religioso, mítico, né? Eu acredito no místico também, então para mim não é problema, mas esse é o cristianismo, não adianta colocar o histórico, o místico como histórico, aí a gente está viajando na maionese, né? Então, essa separação para mim é muito simples de se fazer, né? Então, a mística da Bíblia, por isso que meus obras são Bíblia e misticismo, né? Ou mística na Bíblia, gnose, cabala e tudo mais, porque ali você vê a chave desses textos, o que eles querem dizer, o que eles querem ensinar, né? E não tanto assim historicamente o que só aconteceu. Né? Isso para mim é muito pouco. Né? A mística é muito maior do que a história. Tá bom, irmãos. Eu podia falar mais um tempão aí, né? Que eu não lembro tudo assim. Eu marquei muita coisa aqui desses livros, né? Mas é muito curioso. Né? É um livro que não é para qualquer um, né? Isso aqui você tem que estar com a fé inabalável, assim, para você ler uns textos desses, para você não ficar em dúvida com a tua religião, né? Mas chama Heresia Paulina, inclusive, de Paulo, né? O livro do Robelin. Né? Tem aqui quadros das genealogias, tem a questão da magia, tem esse sósia de Jesus, né? Fala no martinismo também, né? Uma certa situação do martinismo. De maçonaria também. Ele comenta várias situações. Então é um livro bem interessante. Robert Tambelin era maçom, né, pessoal? Né? Se olhar o Wikipédia dele, vocês já vão ver. Então, assim, só que não é a opinião dele, não é a opinião da maçonaria, nem do martinismo, né? Então, esse tipo de situação acontece com muitos autores. Você vê a opinião do autor e querendo jogar, por exemplo, a ordem, a instituição dele como se fosse dali a ideia, né? E não é. Né? Geralmente a ideia pessoal da pessoa coloca num livro e vai dizer, a maçonaria disse isso, a Rosa Cruz disse aquilo, o martinismo disse aquilo. E não tem, né? No máximo São Martin, né, aqui no martinismo. Na maçonaria tem as constituições e tem documentos, né, oficiais, e vai embora. Então, e da Rosa Cruz tem os manifestos que tem, né? Bíblia, tem o Cristo, então é cristão, né? Não dá para dizer que seja judaico, seja numa conspiração judaica que vamos anular toda a religião e vamos dizer que nossos irmãos largarem do catolicismo, ou serem cristãos ou protestantes, para seguir a fraternidade. Isso aí seria anular a fraternidade, tem que respeitar a religião dessas pessoas, né? Mas também nada duvida que são opiniões bem polêmicas, né, que estão dessas ordens, e o Melange reflete muito isso. Né? E esse livro do Talmud também reflita muita coisa do Talmud. Né? Então aí também uma certa relativização de Jesus, né? Também parece que existe. Né? Não dá para ser ingênuo, né? Mas lendo e refletindo a gente consegue pensar um pouco melhor. Né? Não adianta, por exemplo, inventar uma coisa aí para conspirar. A situação é o que está real, é o que o documento histórico, que os apócrifos falam, que a Bíblia fala.
O Talmud fala, né? O que autores da época falam, historiadores da época falam Plínio, né? E outros ali que são citados, Joséfo, né? Flávio Joséfo. Né? Então isso que é bom, é um livro que tá... História eclesiástica do Eusébio, pronto, tá citando lá, né? Elas falam dos irmãos de Jesus na história eclesiástica. E tem, né? Isso que é mais confuso, né? Vai ter a família sagrada, José, né? Maria, sempre virgem. Ah, da Maria daí tem essa situação, né? Virgem nada, né? Daí com vários filhos e tudo mais, então é uma mística, né? A Maria não tem como duvidar que ela tem essa sacralidade toda, mas aquilo não é bem histórico, é uma coisa mais da nossa fé, né? Em Maria. Né, que também gosto, eu gosto muito de Maria. Daí Mariano é meu nome, né? Não tem como dizer, eu não gosto de Maria. Né? Então, uma vez até na confissão, o padre me falou: não, mas sabe o que é teu nome? Daí eu falei: não, meu pai é Mário e tal. Aí o padre me deu a lição de Maria, né? Imagina. Então, a lição básica do catolicismo, né? Então é bem interessante, né? Esse complexo mariano ali, né? Então é bem interessante. Mas, dos livros é bom a gente ler e refletir, pensar assim, alguma coisa tem a ver. Né? As partes históricas. E não é para negar tudo, né? Eu acho que religião é uma coisa que tem que ser respeitada. Mas a nível de teologia e história, principalmente história é outra história. Né? História é história. Né? E teologia é teologia. Teologia você faz ali, é uma questão de crença já junto, né? Já tá uma meta-história, que nem o cara fala aqui, né? E história mesmo já é outra situação. Né? A gente tem que ter documentos, tem que ter metodologia científica, né? Não dá pra gente colocar simplesmente... E a teologia também, a teologia é bem científica, né? Mas a teologia já tem um outro braço, já tem outro foco aí, né? Tá bom, irmãos? Estejam com Deus, feliz ano novo, ótimo 2023. Voltem sempre aí no meu canal, né? Se inscrevam, curtam. Eu nunca peço isso, né? Mas hoje estou pedindo para curtir, acho que é a primeira vez. Né? Então vamos fazer crescer isso aí. Eu vou lançar novos livros, tem novos trabalhos aí à frente aí do amigo Marlan, quem sabe, né? Eu vou trabalhar com materiais esse ano e vou ajudar os irmãos. E a gente vai divulgar muita coisa boa, né? Questão de religião, Esdras, conspirações, né? O próprio judaísmo aí, outras situações. Então é curioso, né? Não seja a minha visão, a visão dos outros, mas a gente vai respeitando aí as diferenças de opinião e vamos construindo conhecimento, levar a gnose até vocês, o conhecimento, né? Conhecimento, a luz, né? Porque os meus vídeos de Bíblia aí desses anos que eu faço, e os livros também, é praticamente gratuito, é levar a luz para as pessoas. Eu não quero saber se acontecer um dia de ganhar alguma coisa com isso aqui, ficarei feliz, claro. Né? Fazer um curso, ainda vou ver se eu elaboro alguma coisa. Mas por enquanto a gente vai trabalhar aí mais nos meus vídeos mesmo, né? Lá no Bíblia e Misticismo, no site, né? No blog, bibliamisticismo.blogspot.com.br e nos meus livros, né? Bíblia e Misticismo, Bíblia e Cabala, Bíblia e Tradição Oral, Bíblia e Mistérios, os 5, 6 livros aí que eu escrevi. Já tem um bom material disso. Não tem tudo, né, pessoal? Esses últimos aqui estão fora dos livros. Meus vídeos estão bem independentes. Eu fiz de assuntos mais recentes. Esses livros aqui eu nem comentei, né, nas minhas obras, né? Mas estou vendendo lá Clube de Autores, Livrorama, vocês podem procurar no Mercado Livre, Shopee, tem livro meu em todo qualquer lugar. Né? Está fácil de encontrar hoje. Coloca Mariano Soutis lá, é só adquirir o livro, né? Ou baixar pelo e-book, PDF, vocês que procurem ler da melhor forma aí. Tá bom? Esteja com Deus, até o próximo próprio Bíblia e Misticismo.